Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas do Jogo Aberto com todas as informações de São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo que abriu o jogo com Ferreirinha, mas acabou deixando o time de Minas fazer um gol e empatar. E isso não ficou legal para nenhum dos dois técnicos. E nós vamos ver agora todas as informações e os melhores momentos, é claro, com os nossos amigos do Jogo Aberto. Agora, sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O Cruzeiro não foi parceirão não do São Paulo, conseguiu empate no Morumbi, 1-1, São Paulo muito desfalcado, Cruzeiro bem diferente das últimas partidas e na sequência vocês irão repercutir esse empate aqui comigo. São Paulo com muitos desfalques. O Beldia teve que quebrar a cabeça para escalar no confronto contra o Cruzeiro. Na verdade, Maxi Cubeiros. Até porque o argentino foi expulso no empate contra o Atlético Mineiro. Não foi o único. Caleri também deixou o campo um pouco mais cedo. Além dos suspensos, Oscar, Lucas e Arboleda seguem no departamento médico. Os desfalques que a gente tem hoje pesam muito, que são jogadores de nível de titularidade. Foi então o desfalcado tricolor que mais uma vez saiu do Campeonato Brasileiro com empate. 3 jogos, 3 pontos somados. Sai simplesmente de tristeza, né? Como eu falei, os 2 últimos jogos a gente saiu na frente e cedemos o empate, então fica um gosto amargo. Ustedes saben que tenemos 6 bajas, que no son excusas, pero es una realidad. Creo que los chicos hicieron un partido digno. No primeiro tempo, 2 times sem muita criatividade. Ferreirinha até balançou a rede, só que do lado de fora. A melhor chance saiu na jogada do jovem Lucas Ferreira. Luciano quase aproveitou. Parece que o São Paulo reviveu a noite desta última quinta, onde enfrentou o Alianza Lima em jogo válido pela Libertadores da América. Ferreirinha conseguiu abrir o placar, mas o torcedor viu das arquibancadas o time visitante conseguir arrancar o empate. É continuar com a mesma mentalidade antes de fazer o gol, continuar após gol, como se tivesse um 0-0 e continuar a crescer. Eu acho que é algo que a equipa tem vindo a melhorar, é algo que a equipa quer crescer. Ferreirinha abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo. O terceiro dele em 2 partidas. Dele! Ferreirinha! Assim como na quinta-feira, o São Paulo não segurou o resultado. Caio Jorge aproveitou a confusão dentro da área de Rafael e fez o gol do empate. Caio Jorge empata o jogo. Rafael não teve reação. São Paulo, Cruzeiro. O atacante, inclusive, começou entre os 11 titulares no lugar de Gabigol, que assistiu toda a partida do banco de reservas. Eu vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel, mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. No modelo de 2 avançados, eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade, mas hoje essa não foi a estratégia. Cruzeiro e São Paulo entraram em campo precisando muito da vitória para fazer as pazes com o torcedor. Os dois falharam a missão. Zubeldia e Léo Jardim sofrem pressão por resultados e o empate deste domingo não ajudou nem o argentino, muito menos o português. Aqui no Brasil isto também eu vou-me adaptando, não é? Isto é pressão todos os dias, não é? É preciso saber jogar, porque falar até o papagaio fala. Por isso, jogar é que é importante. Bom, primeira vez que eu vejo o técnico do Cruzeiro sorrindo em muito tempo. Vamos para o jogo. São Paulo jogando com o seu torcedor em casa, com muitos desfalques. Sai na frente, mas deixa empatar. Foi justo esse empate, Cicinha? Renata, só justificando essa risadinha aí do Jardim, o São Paulo é uma mãe, tá fazendo todo mundo rir. E enquanto o torcedor são paulino tá chorando, tá fazendo papel de bobo com o futebol que está sendo jogado. Pelo que as duas equipes apresentaram, foi justo sim. Foi justo porque o São Paulo não fez uma grande partida, exceção a dupla Ferreira aí, né, que apareceu um pouquinho mais, mas 2 times, o Cruzeiro sem as suas estrelas conseguiu um grande empate no Morumbi, porque para o Cruzeiro foi o melhor resultado do que para o São Paulo. Então, assim, o São Paulo não empolga o torcedor
E o torcedor vai ter que acostumar com isso daí, ver o adversário rindo e o São Paulo essa dificuldade para tentar conquistar 3 pontos. E a declaração do Belmonte garantindo publicamente, finalmente, o Zubeldia tem peso? É só aquela conversa para boi dormir ou você sentiu sinceridade? Olha, é difícil, Renato, quando o diretor se posiciona dessa maneira. Na verdade, isso nos faz rir, porque se perder pro Botafogo quarta-feira, ele vai descer no ônibus na Argentina. Não tem como ele descer no ônibus no Morumbi contra o Santos. Então, essa declaração aí é para tentar amenizar algo que possa estar acontecendo lá dentro. Mas eu não acredito que se perder pro Botafogo, o Zubeldia continua, não. Edu, tem um detalhe, né? O São Paulo vem muito desfalcado, sem as suas estrelas Oscar e Lucas, que são 2 jogadores importantes. O Pablo Maia, ninguém lembra, mas está machucado ano passado também, mas é um jogador que estava entrosado com o Alisson ali. O Arboleda é um zagueiro que faz a diferença. É difícil você enfrentar um adversário forte com tantos problemas e o Caleri suspenso. Renato, como a gente fala, no futebol não dura 24 horas, né? A verdade, né? De repente, essa declaração aí do Belmonte, quarta-feira, se não, de repente não ganhar, nem na quinta-feira Zubeldia estará lá no São Paulo. Mas eu vejo assim, o São Paulo muito desfalcado, Renato, e são jogadores importantíssimos, né? Você pega aí a liderança, né, do Arboleda na defesa, é um cara que se posiciona muito bem, ajuda na orientação ali da parte defensiva, né? Você pega o Lucas Oscar, né? Você pega o Pablo Maia, realmente é um jogador que, né, faz aquele trabalho sujo, que corre, que marca e deixa os outros jogarem, né, lá na frente. Mas eu quero destacar a postura do Cruzeiro. O Cruzeiro se postou muito bem ontem, né? Os jogadores tiveram atitude, né? Teve, né, essa cabeçada aí na trave aí, né, do Vidalba, né? O Cruzeiro, se tivesse um pouquinho mais de sorte, poderia ter ganho o jogo ontem, né? Se tivesse apertado um pouco mais. Mas eu vejo assim uma luz no final do turno do trabalho do Leonardo Jardim. Pelo menos, né, na postura e na atitude, ele conseguiu com que os jogadores jogassem melhor do que vinha jogando nos jogos anteriores. E mexeu bem no time. O Cruzeiro veio muito modificado e deu certo, porque 1 ponto fora não é um resultado desprezível. Pelo contrário, ainda mais o Cruzeiro, que passa por uma crise, Rona. Sim, uma crise maior fora, né, do campo, a verdade é essa. Mas ontem era para ter um time que era para sair vencedor, era o Cruzeiro. Pelo que jogou, pelo até as próprias peças que foram colocadas no time. Agora, a gente também batendo no São Paulo, tendo o time praticamente todo modificado. E é difícil você bater no Zubeldia. Eu acho que é até cruel. Acho que se na volta do Lucas, na volta do Oscar, se começar a não andar o time com ele, aí pode até tomar uma atitude. Ele lá, pô. Mas ele periga cair sem os jogadores. Mas não dá. Mas a questão é a seguinte, Ronaldo, também não dá para ficar se apegando nessa questão de ele tá tendo tempo para treinar, tempo para jogar, já deveria ter uma outra postura. O Lucas e o Oscar estrela da companhia. Então, já estão machucados já há algum tempo. E aí você vê, a questão que a gente cobra é essa postura. O Zubeldia, ele poupa o Ferreirinha para que não venha machucar e não poupa o Oscar lá na Argentina contra o Talheres, que sai machucado. Ele aprendeu. Saiu machucado, mas venceu aquele jogo, né? Com aquele gol solitário do Alisson. A questão é essa, o Oscar requer, pela idade, um maior cuidado que o Ferreirinha. Então, essas atitudes que a gente não entende. Então, o São Paulo também não pode ficar se apegando. E ontem o Ferreirinha deu uma declaração dizendo que foi ele mesmo, que ele sabia do que ia acontecer, que já estava combinado a saída dele, que ele não aguentaria. Ele deu a declaração chamando a responsabilidade para ele e não para o treinador. É isso que é difícil a gente falar alguma coisa aqui, né? Porque a gente não está no dia a dia ali, a gente não está vendo o que está realmente acontecendo. Então, aí às vezes a gente bate num treinador ou até mesmo num jogador que não está jogando tão bem, de repente a gente não sabe o que está acontecendo. No sacrifício, né? Então acho que a gente também tem que dar uma analisada. Vamos observar, né? Sim, os próximos capítulos do São Paulo nos darão as respostas certas. Você falou que ia ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas vai ainda. Vai ser campeão da Libertadores, mas não com o Zubeldia. Não com o Zubeldia. Enquanto isso o Dorival tá dando sopa no mercado. Vamos falar de... É isso aí, galera. O Zubeldia já pode estar com as horas contadas, não é nem mais os dias, é as horas. O Cici e a Renata já disseram tudo. O Zubeldia não está com uma qualificação muito boa para poder estar levando o time do São Paulo, não, porque está usando aí
o Oscar, tá usando o Lucas, tá usando os jogadores que hoje não estão no São Paulo por causa de lesão, por causa de afastamento, como muleta. Tá colocando como se eles fossem a base e a única coisa que leva o São Paulo para frente. E isso não pode ser admitido, porque um técnico tem que saber fazer o time andar, com ou sem o seu elenco principal. O técnico precisa ter essa mentalidade e nós sabemos que o Zubeldia, que entrou ali em um momento que o São Paulo não estava muito bem, o São Paulo não estava ganhando nada, de repente ele entra e faz aí 4, 5 vitórias seguidas, começa a fazer o São Paulo andar, mas agora nós vemos que ele não conseguiu mais, e isso pode significar sim que o São Paulo precisa de um técnico novo. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, essa é a opinião aí do comentarista do Jogo Aberto, da Renata Fã, e eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que o Zubeldia precisa ser trocado para o São Paulo conseguir levar os títulos desse ano? Brasileirão, precisa aí, se preocupar também com a Libertadores, mas precisa de um técnico ou não? O Zubeldia só precisa de um pouco mais de tempo. Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos falar acerca disso. E é claro que você sabe que as melhores informações do São Paulo você encontra aqui no canal. Então, para não perder nada, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para ficar sabendo de todas as notícias sempre que sair aqui no canal. E o meu muito obrigado a você que se inscreveu, deixou seu like. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!